a parte de alquimia, a gente não colocou muita coisa do que estava no livro. Tentamos ao máximo não colocar muitos textos para tentar mais explicar. A gente se baseou no que estava lá e só vai falar mais do que ler. Perfeito. Pode começar, Rícia. Gustavo, passa o próximo. Bom, o que é alquimia? Era a antiga química exercida na Idade Média. Ela unia em seu amplo aspecto cognitivo noções de química, física, astrologia, arte, metalúrgica, medicina, misticismo e religião. Ela procurava descobrir a panacea universal, ou seja, um remédio contra todos os males físicos e morais, como também a pedra filosofal, que devia transformar os metais em ouro. Próximo, Gustavo. Você pode ir falando enquanto ele vai passando, tá? Pronto, eu vou falar um pouco agora de alquimia na Idade Média. Ela era uma prática de caráter místico, como já foi citado, e era conhecida como antiga química. Ela era exercitada desde a era medieval, combinando os elementos de química física, como ela falou. É, a base da alquimia, praticamente, era a transmutação em ouro e criar o elixir da longa vida e a pedra filosofal, que eles acreditavam que com a pedra filosofal eles poderiam transformar qualquer metal mais denso em um metal mais luminoso, tipo o ouro. Exatamente o ouro, na verdade. E eles também queriam criar, não fala no livro, mas eles tinham a criação de uma vida pequena, tipo um homúnculo. É tipo uma pessoa que eles poderiam guardar. Tipo, é bem interessante isso que eles queriam criar, tipo, uma vida, não só um elixir para não ter a morte, como eles falavam. Na Idade Média, os estudos de alquimia eram considerados, esqueci a palavra agora. Era tipo perseguido pela igreja. A Igreja Católica considerava uma prática tipo de algo que não era permitido. Aí muitos dos alquimistas, eles eram caçados e tinham que trabalhar em suas casas, mais escondidos da igreja. Apenas alguns que conseguiam trabalhar de forma mais nobre, que eram trabalhando para os nobres, porque a transmutação em ouro fazia com que também eles enriquecessem a sua cidade lá, a sua vila. Pode passar, Gustavo. Enquanto ele vai passando, vocês podem ir falando, tá? Não precisa Pronto. ficar apegada, senão perde tempo, tá, gente? Para vocês ganharem Bom, tempo. falando um pouco de Balzac ele foi um francês notável. Balzac. Balzac. Balzac, ele foi um escritor francês notável por suas observações psicológicas. Ele também foi considerado o fundador do realismo, na literatura moderna. Assim, o capítulo ele cita Balzac quando ele faz referência ao seu livro, que é Catarina de Médici. O livro ele fala do valor literário dos laboratórios e ele trouxe isso aí, Balzac ele trouxe quando fala de dois alquimistas, que é Laurent Huguier e Cosimo Huguier, acho que se pronuncia assim. E assim, que era esse valor literário assim dos laboratórios? Era que na literatura ele citou o dia corriqueiro de um alquimista. Uma curiosidade que eu acho importante é falar de o que é o laboratório filosoficamente. Ele assim não tem uma definição, eu não achei, pelo menos, mas partindo de uma ideia heideggeriana, de que a filosofia é um exercício de pensar ou refletir,
Os laboratórios trazem embutidos em si mesmo os princípios filosóficos que o sustentam. Bom, quando o laboratório começa a funcionar, uma filosofia ela já estava instalada assim, no planejar do laboratório, em definir suas finalidades e dar-lhe uma denominação. E isso, de certa forma, é feito em nome da filosofia ou de uma ideologia. Quando se define um tipo de realidade, a pesquisar ou se prever as aplicações em que se destinam os resultados, não se está agindo em nome de uma prática laboratorial, mas de uma intencionalidade que antecedeu todo o seu planejamento. Agora deu uma cortada. Se puder falar um pouco mais alto. Professor, você. Ou sim. Eu entendi, até a parte do laboratório e tal. Pode continuar. Não, eu terminei, mas assim, você não entendeu qual parte em específico. Não, não, acho que você já tinha parado de falar então. É porque eu pensei que você estava falando aqui. Deu só uma pequena oscilação, tá? Mas Ah, pode tá certo. continuar. Como foi falado que a alquimia queria basicamente transformar o metal mais denso e uma matéria mais prima, como o chumbo, acho que era chumbo, alguma coisa assim, em ouro, ela, como era basicamente meio que impossível, a menos que eles falsificassem, tipo a transformação por meio de uma falsificação, que era a transmutação, cria-se a pergunta se a alquimia era um erro de perspectiva. Não, ela não foi um erro de perspectiva, porque ela é muito importante para o desenvolvimento da psicologia analítica de Jung, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Pode passar o slide, Gustavo. Bom, agora falar dos sonhos alquímicos. Assim, eu não aprofundei muito falando dele, mas ele era, de certa forma, para os alquimistas, assim, para os alquimistas e para o meu psicólogo Jung, que ela vai citar, era uma certa forma de seus desejos alquímicos. Então, eles, assim, eles buscavam fazer um sonho, uma realidade, ou seja, eles queriam transformar uma matéria em uma realidade. E, assim, uma coisa que eu achei interessante para trazer, para mostrar, foi isso. A solidão dos nossos sonhos na frente de uma matéria em fusão é um achado dos sonhos da alquimia. Bom, eu vou falar agora um pouco de devaneio alquímico, que é basicamente um sonho, só que é um sonho, tipo um sonho acordado. Ele tem a tradução da palavra devaneio é dada como estado de espírito de quem se deixa levar por sonhos e imagens. É tipo, eles imaginavam alguma coisa na cabeça deles, acordados, e tentavam colocar aquilo em prática. Isso era basicamente o devaneio alquímico. Era colocar em prática algo que era assim imaginado. Tipo uma busca pelo algo que é instigável, difícil de conseguir. Pode passar, Gustavo. Bom, para entender melhor, agora eu vou falar sobre Jung, que foi um grande psicólogo e ele desenvolveu a psicologia analítica. Ele se baseia, ele se baseia na alquimia quando ele recebe um texto da alquimia chinesa. Se eu não me engano, o nome do texto é O Segredo da Flor de Ouro. Nesse texto, ele percebe que a alquimia tinha grande relevância para comparar com seus estudos. É tipo, a alquimia é a base de pesquisa que pode complementar o estudo dele na psicologia analítica. Bom, porque a alquimia ela é composta de símbolos. E esses símbolos é a representação de algo que existe, mas não é possível de se explicar. Então, ela não tem uma apresentação completa. Os alquimistas, eles escondiam seus trabalhos em símbolos para não ser de fácil acesso para outras pessoas. Bom, falando da psicologia analítica de Jung, a alquimia é uma das representações mais importantes, como eu falei, e ele faz um livro, ele tem um livro, que eu não sei se eu vou saber pronunciar, mas eu acho que o nome é Mistérios Coniúntios, que ele fala que a alquimia fornece a base histórica, exatamente
a base histórica para compreender a psicologia profunda, a psicologia analítica de Jung. Bom, é basicamente isso. E agora tem um slide que está falando de alguns símbolos. Eu vou explicar alguns, porque se eu explicar todos vai ocupar muito tempo. Esses que são os triângulos, o triângulo para cima é o fogo, o triângulo para cima com um risquinho na ponta é o ar, o triângulo para baixo é a terra, e o triângulo, não, o triângulo para baixo com um risquinho é a terra, e o triângulo para baixo é a água. Temos também o mercúrio, que está um pouco do lado desses elementos, o mercúrio, o sal e o sulfato. Pode passar, Gustavo. Eu vou falar agora, nessa imagem, tá uma imagem de um livro de um alquimista bem famoso, que não é citado no livro, mas eu achei relevante colocar, porque dá para fazer uma comparação com a química, que ficaria bem legal, no meu ponto de vista. Ele é o Nicolas Flamel, ele foi um alquimista muito, ele era um escritor, e ele recebeu um livro composto de símbolo. Ele se dedicou um bom tempo da vida dele, acho que uns 10 anos, se eu não me engano, para decifrar esse livro, que era composto de símbolos e hieróglifos, que nele tinha grande conteúdo sobre alquimia. E aí ele começou a despertar o interesse, e depois que ele traduziu esse livro, algum tempo depois, se eu não me engano, depois da tradução, acho que 10 anos que foi isso, ele começou a praticar alquimia. As coisas que ele mais procurava, como fala aí na capa do livro, era a imortalidade. Então ele queria a pedra filosofal para conseguir criar o elixir da longa vida. Que a gente sabe, né, que é um pouco impossível. E, tipo, ele morreu. Quando ele morreu, surgiu uma lenda que, na verdade, ele não morreu. Dizem que nas suas tumbas foram encontradas apenas suas roupas, a dele e a da esposa, que eles teriam vivido graças ao elixir da longa vida, que ele teria alcançado por meio da alquimia e por meio do encontro da pedra filosofal. Sobre ele também é relevante falar que ele, tipo, depois que ele começou a praticar alquimia, ele ficou muito, muito rico. Ele fez doações, ele criou cemitérios, um monte de coisa e doou para as pessoas. E neles, ele colocava, nas paredes, colocava os símbolos da alquimia e muito ouro. Então, ele ficou rico praticamente falsificando o ouro por meio da transmutação do ouro, transformando por meio de inclutes no chumbo, no minério lá que ele tinha, transformando em ouro. Não sei qual foi o que ele transformou, mas ele ficou bastante rico com isso. E era uma coisa que eles queriam, os nobres queriam o alquimista para praticamente aumentar a riqueza deles. Tipo, não tinha alguém que comprovasse que aquilo ali era de prática errada, era algo falsificado. Então, acho que por isso que eles acreditavam que praticamente eles faziam transformar em ouro por meio dessa pedra filosofal, porque não tinha ninguém para contradizer o que eles falavam. E agora, no Legal, final, muito bom. pode falar, ainda dá tempo? 2 minutinhos, porque na verdade também já está chegando o horário da aula, né? Final, né? Eu ainda quero falar umas últimas Então, pronto. palavras. Eu só ia fazer uma comparação entre a química atual e a alquimia, mas pode Pode fazer, sinteticamente assim, conclua. Pronto. A alquimia se tornou uma prática importante no desenvolvimento do conhecimento e teorias, porque eles usavam bastantes equipamentos que foram evoluindo e hoje são usados no laboratório da química moderna. Inúmeros aparelhos de laboratório foram criados porque eles já usavam e só foram evoluindo ao longo dos anos. Então, por isso que a alquimia é tão importante, é considerado uma ancestral da química moderna, porque praticamente só foi evoluindo com o tempo.
Pronto, é Muito, isso. muito bom. Quero parabenizar a todos os grupos, as duplas. Foi muito interessante. Acho que, como posso dizer assim, vocês tiveram muita criatividade.